Pensa na última vez que alguma coisa deu errado para você. Pode ser uma coisa pequena. Quem sabe um erro no trabalho. Quem sabe você queimou o arroz. O leite vazou. Qual foi a primeira coisa que aquela vozinha na sua cabeça disse para você naquele exato momento? Aquela vozinha que fica ali na sua cabeça, no seu ouvido. Ela te deu uma força ou te deu uma rasteira? Diz que você não é de nada, que você erra sempre. Como foi? Gente, hoje o papo é sobre essa conversa que a gente tem dentro da cabeça da gente. O dia inteiro, todos os dias. A gente está falando com a gente o tempo todo. Todos nós temos esse narrador interno que comenta os acontecimentos da nossa vida. Ah, que besta que eu fui. Ah. A questão, gente, é que muitas vezes a gente não para pensar no tipo de história que essa voz está contando, está trazendo para a gente. O roteiro que essa voz interior segue pode definir a nossa capacidade de superar desafios ou a nossa tendência de desistir no primeiro obstáculo. O psicólogo e pesquisador Martin Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia positiva, ele estudou isso a fundo e ele descobriu que as pessoas que se sentem desamparadas, aquelas pessoas que desistem fácil, elas têm um jeito muito particular de explicar para si mesmas os acontecimentos ruins. As coisas ruins que acontecem. O pesquisador chamou isso de estilo explicativo, que nada mais é do que o roteiro padrão que o nosso narrador interno usa depois que algo dá errado para falar com a gente. E basicamente podem existir dois narradores, o narrador pessimista e o narrador otimista, esse quase sempre por escolha da gente intencional. E como que é o roteiro do narrador pessimista? O pessimista se baseia em 3 ideias terríveis. O Martin Seligman chamou de 3 P's. 3 P's. O primeiro P é de permanente. Essa voz diz que o problema vai durar para sempre. Por exemplo, se o seu chefe grita com você, o narrador pessimista vai dizer para você dentro da sua cabeça: meu chefe é sempre um grosso. Eu nunca vou ter paz nesse emprego. Esse emprego não vai dar certo. Essa voz pessimista transforma um evento pontual numa sentença eterna. É para sempre que vai ser desse jeito se eu ficar aqui. O segundo P é de predominante. Essa voz pega um problema e diz que esse problema vai estragar todas as áreas da sua vida. Usando o mesmo exemplo do chefe que grita com você, a voz diria: todos os chefes são idiotas, todos os chefes, não adianta nem eu procurar outro emprego. Ou ainda, essa voz diz: meu trabalho é um lixo, minha vida inteira vai ser um lixo, não vai ter nenhum trabalho que vai dar certo para mim. O segundo P faz com que um problema específico contamine tudo. Tudo. O terceiro P é de pessoal. Essa voz joga toda a culpa em você como se fosse uma falha de caráter sua. Ela diz: a culpa é minha. Eu sou incompetente. Eu não sei fazer nada direito. É por isso que ele gritou comigo. Esse narrador interno, pessimista, transforma o erro numa identidade. Esse tipo de narração interna, dia após dia, nos deixa para baixo, diminui nosso desempenho e transforma dificuldades pontuais, situações pontuais, em desastres. Mas e aí? E se a gente pudesse trocar o roteiro? E se a gente trouxesse o narrador otimista? Se a gente contratasse o narrador otimista? Como se o narrador otimista contaria a mesma história do chefe que gritou? Bom, o narrador otimista primeiro trataria o problema como temporário e não permanente. O narrador otimista diria: eita, meu chefe está tendo um dia terrível hoje, hein? Não dormiu direito essa noite. Oh, misericórdia. Segundo, ele veria o problema como específico e não predominante. Ele pensaria: eu dei o azar de estar no lugar errado, na hora errada. Eu fui a pessoa errada, eu fui aquele que ele encontrou pelo caminho. E o terceiro narrador otimista analisaria a causa como circunstancial e não pessoal. A narração seria: tinha muita pressão por causa daquele projeto, é por isso que ele perdeu a paciência. Percebe a diferença? O narrador otimista, ele não ignora o problema, ele enxerga o problema. Mas ele não cria um drama em cima do problema. É por isso que os otimistas prosperam.
Não é porque as coisas ruins não acontecem com pessoas otimistas, mas porque a forma como pessoas otimistas narram as coisas para si mesmas vai tornando essas pessoas resilientes, mais suscetíveis a aguentar as pancadas da vida e mais dispostas a tentar de novo. Quando essa voz que fala em nossa cabeça, aqui no nosso ouvidinho, quando essa voz age de maneira otimista, nós nos sentimos menos desamparados, mais fortalecidos para encarar de novo, tentar de novo. A melhor notícia é que nós somos os diretores dessa narração. Nós somos. Não é uma voz alheia, não. O roteiro que a nossa voz interna usa é um hábito, e hábitos podem ser mudados. Então, da próxima vez que você se pegar ouvindo esse narrador pessimista, pare. Desafie o roteiro desse narradorzinho, dessa voz que está na sua cabeça. Pergunte, será que é verdade que isso vai durar para sempre? É verdade que a culpa é 100% minha? É verdade que isso vai estragar toda a minha vida? Coloque em dúvida, questione. Ao fazer isso, você começa a reescrever a sua história interna. Você transforma o seu maior crítico em seu maior aliado. Pegou a ideia? Bom, se o vídeo de hoje fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, passe essa mensagem adiante. Pode ser bênção para alguém. Muito obrigado. Abraços do Ronaldo. A gente se fala.